Boa tarde, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor Cesário, aqui em cima da montanha, esse lugar onde tem sido costumeiro, tá? Nos encontrarmos aqui uma vez por semana, na virada do dia. E é algo que eu quero poder fazer mais agora nesse ano de 2025, tá? É algo que eu quero poder fazer mais nesse ano de 2025. A gente se dedica tanto à vida secular, aos trabalhos, enfim. E eu tenho falado para Deus que esse ano de 2025 eu quero poder me dedicar de forma integral à obra missionária. Eu ainda trabalho e vou continuar trabalhando até eu ver a necessidade, e que isso não soe como falta de fé na provisão, né? Na provisão divina. Eu sei que Deus ele traz a provisão e Ele tem nos sustentado, tem abençoado o meu trabalho, a minha profissão, tá? Mas eu tenho esse desejo de poder me oferecer a Deus por meio da obra missionária, por meio do trabalho missionário, do trabalho cristão, do trabalho pastoral. A nossa igreja ainda é uma igreja pequena, com poucos membros, mas graças ao nosso bom Deus, eu tenho visto as pessoas que se aproximam de nós, do nosso aprisco, do nosso ministério. Eu tenho visto essas pessoas usufruírem daquilo que eu tenho buscado e clamado e procurado, como é que eu posso dizer, materializar aqui na terra, por meio do nome de Jesus, por meio da pregação do Evangelho, por meio da manifestação do maior dom, que é o amor por cada uma dessas vidas. Materializar por quê? Porque a Bíblia nos diz que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, todas as bênçãos estão disponíveis para nós. Nós é que muitas vezes não conseguimos apalpar, visualizar, concretizar essas bênçãos. Porque talvez muitas vezes a nossa visão, o nosso intuito é um pouco diferente daquilo que realmente Deus almeja que vivamos. E por meio da pregação, por meio dos ensinamentos da palavra de Deus, eu tenho procurado visualizar e concretizar, apalpar essas bênçãos que já foram depositadas sobre a nossa vida. Existem muitas pessoas, e até mesmo dentro da igreja, lembrando que os irmãos que fazem parte da nossa igreja hoje são pessoas que nós conhecemos, alguns em situações muito difíceis, sem conhecer o que era uma igreja evangélica, vivendo horrores nos lugares, nas religiões em que eles frequentavam. E são muitos testemunhos, muitas pessoas que, pela graça, pela misericórdia do Senhor, através da palavra que Deus tem nos dado, através do direcionamento na pregação, através do direcionamento nas orações, essas pessoas elas têm tido encontro com Jesus. Atos 3:19 diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, junto com a conversão a Jesus Cristo de Nazaré, os nossos pecados são apagados. Os nossos pecados são apagados. E a Bíblia diz mais que por os nossos pecados serem apagados, a presença de Jesus vem. E com a presença de Jesus, vem tempos de refrigério.
Mas as pessoas, a maioria não compreendem que os tempos de refrigério são para nós. Os tempos de refrigério é algo positivo e real para nós. Então tem pessoas que já se arrependeram dos seus pecados, que já talvez se converteram a Jesus Cristo, mas que não conseguem viver os tempos de refrigério que a palavra de Deus nos diz, não conseguem usufruir das bênçãos que Deus já determinou sobre a nossa vida. Então, por meio do direcionamento, da pregação da palavra, do acompanhamento pessoal, porque eu digo para os irmãos da minha igreja que o acompanhamento com os irmãos não acaba quando termina o culto, quando baixamos os portões da igreja. O cuidado com os irmãos começa principalmente quando eles chegam em casa, quando terminam o culto, onde tudo é maravilha na igreja, que essas pessoas chegam em suas casas e têm o seu choque de realidade. Passam a enxergar, voltam talvez para a sua realidade de antes. Realidade que o fez ir à igreja em busca de uma solução. Então, o cuidado com essas pessoas não termina quando o culto acaba, e sim quando elas chegam em casa no seu dia a dia, nas madrugadas, quando ligam para o pastor com dificuldades para dormir, com problemas. E esse é o meu desejo, de poder trazer, manifestar a esperança da glória de Deus na vida das pessoas por meio de uma vida diante de Deus. Há um texto simples em 2 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10. E eu tenho visto que as pessoas, elas hoje vivem apenas no versículo 9, que diz assim, olha, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Então, existem pessoas presas a esse versículo. Quando eu digo que eu procuro, por meio da pregação, da oração, do direcionamento, do acompanhamento, levar as pessoas a concretizar, a visualizar, realizar, a trazer sobre si as bênçãos que já foram depositadas, é justamente isso. O verso 9 diz que jamais subiu ao coração do homem, o ouvido não ouviu e o olho não viu. E tem pessoas que estão presas a isso. Mas no verso 10, a Bíblia está dizendo que, porém, Deus tem nos revelado por meio do seu Espírito. E eu tenho procurado viver isso e trazer isso para a igreja, que nós andamos por fé e não por vista, e por fé nós temos a certeza, a convicção de que nós somos abençoados, nós somos livres do pecado, nós somos livres de todo jugo do diabo, de toda acusação do diabo contra as nossas vidas. Nós somos livres. Aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Não há condenação para os eleitos, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E hoje nós procuramos fazer isso. Isso exige tempo pelas madrugadas, em oração, exige tempo na leitura da Bíblia, exige tempo em cima do monte, orando, buscando a Deus, tendo a liberdade, essa liberdade aqui, ó, tá? Nós estamos a alguns quilômetros lá da cidade, da nossa cidade, e aqui nós temos essa tranquilidade. Tem dias que eu prego para as árvores aqui, tem dias que eu estou de joelhos aqui e a pregação me vem, e às vezes eu tenho um pouco de medo de esquecer a pregação, de esquecer a palavra que Deus me dá, e eu prego para as árvores aqui. Então, o meu desejo esse ano de 2025, se assim o Senhor Jesus me permitir, é de poder me integrar à obra missionária, de poder cuidar dos irmãos que já fazem parte do nosso ministério e poder proporcionar esse cuidado e a liberdade que os irmãos estão tendo em Cristo Jesus por meio da pregação do Evangelho, do cuidado e das orações por nosso ministério, proporcionar isso a muitas outras pessoas. Irmãos, existem muitas pessoas, isso independente de ficarem na nossa igreja ou não. Existem pessoas que estão aí, que foram abençoadas, curadas de diversos problemas, que não fazem parte da nossa igreja, mas para nós foi prazeroso em ver
a pessoa sendo alvo de um milagre, sendo visitada por Deus, recebendo uma cura, eu estou falando de cura, não estou falando de coisas simples. E eles têm a liberdade de irem para onde quiserem e de estarem na igreja a que eles quiserem, né? De serem gratos ou não pelo que acontece na vida deles. Mas o meu desejo é poder viver o evangelho genuíno, viver o chamado de Deus na nossa vida, na minha família. E eu tenho uma história muito grande, são mais de 18, 19 anos aí na fé. Já tive alguns problemas, alguns que me conhecem sabem que nós passamos por um vale muito grande, muito terrível. Passamos por muitas coisas, uma delas foi o choque, a descarga elétrica de 13.800 volts de energia no ano de 2014. E na época bateu um desânimo, mas enfim, eu vi Deus fazer grandes coisas no passado e eu vejo Deus fazer grandes coisas no presente. Então eu quero proporcionar, como ministro do Evangelho, como servo do Deus Altíssimo, eu quero proporcionar às pessoas a quem eu conheço, que eu vejo, que procuram a gente na igreja, muitos que não têm coragem de ir na igreja, mas que pedem oração para Deus mudar a sua situação, e muitas outras que não têm coragem de pedir oração, mas a gente tem o conhecimento. Eu quero proporcionar a essas pessoas um encontro com Jesus. E eu preciso hoje de pessoas que orem pela minha vida, que orem pela minha família, que orem pelo nosso ministério. Eu preciso que essas pessoas se dediquem e me vejam como um instrumento de Deus e que pode ser usado por Deus para alcançar mais pessoas. Então, eu gostaria muito de que mais pessoas se levantassem, né? Não é apenas que Deus levante pessoas, mas que mais pessoas se levantassem, pois já temos pessoas que oram por nós, pela minha vida, pela minha casa, pela nossa igreja. Pessoas que se levantassem para nos apoiar em oração, para nos apoiar orando por nós, jejuando por nós, porque nós estamos na linha de frente. Nós estamos aí como soldados e nós precisamos mesmo de orações. A cidade em que nós fazemos a obra é uma das cidades mais difíceis e mais complicados que tem na região, onde infelizmente muitos pastores que eu conheço aqui desde 2006, muitos pastores desde 2006, muitas igrejas, isso que eu conheço, e teve outros que infelizmente morreram na fé, acabaram desistindo na caminhada, e infelizmente a igreja perdeu, infelizmente eles perderam. Aqueles que haveriam de conhecer a Cristo também perderam, mas enfim, eu acredito que Deus os alcançou de alguma forma. Então, a nossa cidade não é das melhores para se fazer a obra. Talvez um dia eu comente sobre isso. Mas eu gostaria muito de ter parceiros de oração, de ter pessoas que nos digam: olha, pastor, uma vez por semana eu vou orar pelo Senhor. Uma vez por semana eu vou jejuar pelo Senhor, pelo seu ministério. E as pessoas que fizerem isso, com certeza serão retribuídas primeiramente por Deus. E eu estarei também em oração pelas madrugadas, colocando o seu nome diante de Deus em oração, clamando ao Senhor. Porque esta é a vontade de Deus e eu creio plenamente que as promessas que foram feitas por Deus, promessas com desafios inclusos, eu estou alegre porque vieram promessas da parte de Deus e já vieram com alguns desafios especificados, E nós estamos aqui, eu sou grato a Deus por isso. E eu creio que essas promessas vão se cumprir.
Eu creio que essas promessas vão se cumprir. Então, orem pelo pastor Cesário, orem pela sua família, minha esposa Lana, meus filhos Samara e Gabriel, por toda a igreja BMC aqui na cidade do Crato, a base missionária cristã. Nós temos aí alguns lugares que queremos alcançar, já estamos trabalhando há muito para alcançarmos outras cidades e estamos esperando em Deus, porque não é apenas a nossa boa vontade ou a nossa disposição. Nós temos que entender que Deus ele tem um tempo determinado para tudo e ninguém muda isso. Então continue orando por nós. Continue orando por nós. Façam essa aliança de orarem por nós, pelo ministério, para que o Senhor Deus possa agir e operar mais ainda, levantar mais paralíticos, mais cancerosos sendo curados, pessoas com espíritos malignos serem livres. Orem por nós. E se quiserem deixar o nome de vocês aí, pastor, eu vou estar orando, meu nome é esse, eu vou estar orando por você também. Eu vou estar orando pela sua casa, pela sua família. Amém? Eu quero me disponibilizar a fazer a obra de Deus, a cumprir o chamado como Ele tem feito. E graças ao Senhor nós estamos pouco a pouco fazendo a vontade de Deus e eu creio que logo em breve, de uma forma mais integral, de uma forma mais intensiva, essa é a minha vontade e eu acredito que é a vontade de Deus espelhada em meu coração. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e nós estamos aqui para fazermos a obra de Deus.